paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma pré-aula. Se você ainda não me conhece, está chegando por aqui a primeira vez, eu sou o presbítero Severiano e nós estamos aqui sempre, toda semana, trazendo essa pré-aula, né? Essa pré-aula de hoje que será dada no próximo domingo nas igrejas, né? Lá na escola dominical. Se você é lecionador da escola dominical, eu já te agradeço a tua presença aqui no nosso canal, no canal Evangelho Descomplicado. E nós estamos agora estudando a revista, né, segunda lição do segundo trimestre de 2022, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Essa é a revista que nós estamos estudando. E se você já está aí de posse dela, nos acompanhe, lembrando sempre que é bom ter aí em mãos papel e caneta para anotarmos, né, aquilo que iremos transmitir aos irmãos nesta pré-aula. Tudo bem? Então, o tema da revista, queridos, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E nós estamos na lição 4, resguardando-se dos sentimentos ruins. Resguardando-se dos sentimentos ruins. Amém, querido? Então fique conosco aqui até o final dessa lição e que você possa ser uma bênção na vida dos nossos irmãos lá na escola dominical. Amém? Se na tua igreja ainda não tem escola dominical, né, que você possa ir estudar, que você possa fazer o teu devocional, né, mesmo na tua casa, né, estudando a palavra de Deus. A palavra de Deus é que enriquece a nossa vida. A palavra de Deus é o nosso alimento diário, é o nosso pão de cada dia, né? Porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, alimente-se da palavra de Deus, amém? Lição de número 4, resguardando-se dos sentimentos ruins. Nós sabemos, queridos, que nos nossos dias as pessoas estão, de certo modo, digamos assim, estressadas. Está cada vez mais difícil o convívio, né, no trabalho, na família, até mesmo nas congregações, né? E Jesus vem nos trazer justamente esse ensino, que nós devemos sempre ser pacientes com aquele nosso irmão, né, com o próximo, sempre com o nosso próximo. Amém, querido? Vamos já ir para a lição sem demora, não vamos perder tempo. Amém? A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Né? Consequentemente, você vai fazer esta lição na escola dominical. Amém? Vamos aí para o texto áureo da lição, queridos. O texto áureo da lição nós temos, acompanhe comigo, texto áureo da lição. Lembrando que é sempre um prazer, uma alegria ter você aqui conosco. Amém? O texto áureo nos diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Está em Mateus capítulo 5, versículo 22. Repetindo, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. A verdade prática nos diz o seguinte: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Queridos, lembrando sempre que o nosso mestre por excelência é Jesus Cristo. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso, olha as características, sou manso e humilde. Então, queridos, nós como seguidores de Cristo, nós como cristãos, servos do Senhor, devemos sempre olhar e aprender como Jesus, andar como Jesus, falar como Jesus e nos comportar assim como Jesus se comportou. As pessoas se agradavam em ouvir Jesus, as pessoas gostavam de seguir Jesus, porque ele era diferente. Essa que é a verdade. Jesus era diferente, nós, como seguidores de Cristo, né, como cristãos verdadeiros, nós devemos sempre nos comportar assim como Cristo se comportou. Amém? A introdução, me acompanhe aí na introdução imposta da tua revista.
né, nos diz o seguinte: a presente lição mostrará que o Evangelho do Senhor Jesus tem uma dimensão moral muito bem delimitada. Nesse sentido, essa dimensão moral não abre margem para que sentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior do crente. Veremos que evitar a cólera é uma atitude sábia para evitar pecados trágicos como o do homicídio. Amém, queridos? Então essa foi a introdução. Então, meus amados, nós devemos evitar a cólera, né? Nós já vamos aqui já abrir um parêntese aí para que possamos comentar já dessa introdução. Nós não devemos deixar, nós como cristãos não devemos deixar ser dominados por sentimentos ruins. Não podemos, porque Paulo diz, né? Ireis, mas não pequeis. Muitas vezes nós vamos ficar chateados com algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Muitas vezes não vamos concordar em algum ponto com os nossos irmãos, ou com quem quer que seja, né? E isso muitas vezes nos traz algum sentimento de tristeza, muitas vezes um sentimento de desprezo, muitas vezes um sentimento de rancor. Queridos, nós somos seres humanos, né? Somos pessoas limitadas demais. Mas nós devemos aprender a lidar com esses sentimentos. Nós vemos que nos nossos dias há muitas pessoas sofrendo com depressão, ansiedade, e nós sabemos que essas coisas são doenças psicossomáticas, doenças que acontecem aqui, ó. Muitas vezes é um trauma da infância, um trauma que a pessoa sofreu nos dias que antecede a doença, né? E isso faz com que a pessoa guarde esses traumas, né? Muitas vezes até um sentimento de rancor, a falta de perdão, e aí eu quero comentar sobre isso. O perdão é algo, querido, que nós devemos praticar, porque o perdão ele é libertador. A pessoa que não perdoa é a mesma coisa de tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra, né? Então, a falta de perdão traz consequências muito terríveis para as nossas vidas. Então, não devemos deixar, querido, que esses sentimentos façam parte da nossa vida. Amém, meus amados? Então, vamos aí para o tópico 1, sem demora. O Evangelho não é antinominista. Essa palavra antinominista aí tem a ver com contraponto, fazer um contraponto, né? Ir de frente. Então o Evangelho não é antinominista. Lembrando que essa lição, essa revista que nós estamos estudando, ela está abordando os parâmetros da lei, né? Então o Evangelho não é antinominista. Vamos ver aí um pouco sobre esta palavra, subtópico 1, o que é antinominismo. A palavra nos fornece a própria definição constituída do grego anti, né, que quer dizer contra, e nomos quer dizer lei, ou seja, contra a lei, né, diz respeito a tudo que é contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinoministas dizem que a lei não teve origem em Deus, Pai, e que por isso ela deve ser rejeitada, né, querido? Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Veja que coisa, irmãos. Entretanto, veremos que esse ensino viola as Escrituras, que o antinominismo é um desvio da palavra de Deus. Está em Romanos capítulo 6, versículo 15 e 16. Então, vejamos que o Evangelho não é contra a lei de Deus. Então, não podemos defender esse tipo de coisa, não devemos também apoiar quem defende esse tipo de coisa. O Evangelho não é contra a lei de Deus. Pelo contrário, o Evangelho ele vem justamente para dar seguimento àquilo que é a vontade de Deus, né? Fazer e cumprir a justiça
de Deus. Amém, queridos? Vamos aí para o subtópico 2. Lembrando que esta é uma pré-aula, então nós vamos aqui tentar encurtar, né, o máximo possível a lição. Amém? A lei do Evangelho, subtópico 2. Conforme visto na lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isso. A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para os mandamentos, não matarás. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Então, queridos, esses três sentimentos aí são terríveis, são destrutivos, né? Que é a ira, o ódio e a cólera. Então, não podemos deixar, querido, sermos dominados por esses sentimentos. Sentimento de vingança, o rancor. Então, isso traz consequências terríveis para as nossas vidas, né? Então, podemos ver, eu quero até citar um texto aqui, querido, anote aí, né? Em Gênesis capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: mas para Caim, para sua oferta, não atentou, e irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Olha só, Deus pergunta para Caim. Nós estamos falando aqui do primeiro homicídio da história da humanidade, né? Estamos vendo aí um homicídio que aconteceu aí entre dois irmãos. Podemos ver aí que o sentimento de ira tomou conta de Caim. Veja só, querido. E então lhe caiu o semblante. No contexto da história, você já deve saber que os dois ofertavam ao Senhor. Pegavam as primícias ali e ofertavam ao Senhor. Mas quando os dois foram ofertar ao Senhor, a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. Então ele irou-se, né? E eu já quero ir lá para o versículo 8. Obviamente você pode aí depois de estudar, exaurir, né, esse texto que está em Gênesis no capítulo 4, que fala do primeiro homicídio. E falou Caim, versículo 8, tá, queridos? E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então podemos ver que isso nasce no coração de Abel, esse sentimento de rancor, de ira. Ele irou-se a ponto de cometer aí o primeiro homicídio. Então, querido, nós estamos vendo o perigo de guardarmos esse sentimento, né? Então, nós devemos nos abster desses sentimentos ruins. E voltando lá para Mateus capítulo 5, né? Lembrando sempre, querido, que a Bíblia é sempre a nossa principal ferramenta. Amém? Vamos para o subtópico 3, para adiantarmos aí. Subtópico 3, legalismo e antinomianismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, com um elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomianismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente, pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3 e 4. O antinomianismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Como amamos todo o conselho de Deus, revelado nas Escrituras, afirmam os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado
tanto com o legalismo quanto com o antinomianismo. Amém, meus queridos? Então, queridos, legalismo e antinomianismo são os extremos, né? O legalismo aponta que para alcançarmos o favor de Deus, né, os legalistas acreditam nas bênçãos de Deus através daquilo que eu faço, através das obras, né? Então faz com que as minhas obras agradem a Deus e dessa maneira Ele me abençoa, né? E como nós estamos vivendo no tempo da graça, nós acreditamos que nós somos abençoados em Jesus Cristo. E por sermos abençoados em Jesus Cristo, estarmos em Cristo, crermos em Cristo, então isso faz com que automaticamente nós obedeçamos as leis, né? E já a corrente antinominista aponta que nós devemos deixar de lado as leis de Deus. Pelo contrário, nós somos cumpridores da justiça de Deus. Então nós estamos em Cristo, nós somos abençoados através dele e por isso nós amamos as leis de Deus e por isso nós guardamos também os mandamentos do Senhor. Então, né, uma coisa complementa a outra. Amém, meus amados? Vamos aí agora para o tópico 2. Tópico 2 da lição. Glória a Deus. O tópico 2 nos diz o seguinte: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Vamos para o subtópico 1 já? Subtópico 1, está aí na sua tela, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, com o bem, afirmou o apóstolo João. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Isso é sério, querido. Como nós podemos dizer que nós somos salvos? Como nós podemos dizer que nós estamos em Cristo? Como nós podemos dizer que amamos a Deus e vivemos aborrecendo os nossos irmãos? Se nós ficarmos aborrecendo, perturbando, né, os nossos irmãos, isso é tido como um homicídio. E é bem verdade, querido. Muitas pessoas esfriaram na fé, né? Muitas pessoas abandonaram as congregações por causa de divisões, de conversinhas, né? Coisas que não agregam a obra de Deus. E por isso as pessoas estão mortas espiritualmente, né? E há muitos homicidas também, né, na obra de Deus. Infelizmente, queridos. Infelizmente. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Quando nós nos encolerizamos contra os nossos irmãos, nós estamos correndo risco de assassinarmos os nossos irmãos espiritualmente. E nós sabemos que o mundo hoje está violento, né, por causa da ira. Pessoas que não conseguem perdoar, né? E por isso vem aí a violência. O fruto da violência muitas vezes é a morte. Amém? A fúria e a ira de Caim levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sensação penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Então, queridos, nós devemos sempre nos apegar àquilo que traz paz, àquilo que traz comunhão, aquilo que traz alegria. Amém? Vamos aí para o subtópico 2. Nós estamos no tópico 2 e estamos agora no subtópico 2, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana, isso faz parte do ser humano. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os
os que faziam do templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos deixar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa, vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Amém? Então, esse é o resumo. Não podemos deixarmos sermos dominados pela ira, pela cólera, pelos sentimentos ruins. Vamos aí para o subtópico 3, queridos. Subtópico 3, o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raça, que significa inútil, cabeça oca ou vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que para que manifestasse esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego geena, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio, o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Quem somos nós, irmãos? Para fazermos acepção de pessoas, decidirmos quem tem direito à salvação ou não, quem pode entrar na igreja ou não, e quem pode fazer parte da nossa comunidade. Então nós devemos amar igualmente todas as pessoas, independentemente da sua classe social. Amém? Então vamos aí agora, queridos, para o tópico 3. Indo diretamente para o tópico 3, a oferta do altar e a desavença. Subtópico 1 nos diz o seguinte: a oferta do altar. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Amém, querido? Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Então, nós já vimos aí que se dissermos que amamos a Deus e não amamos os nossos irmãos, somos mentirosos. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é o dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez em Mateus capítulo 5, versículo 24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Pausa. Quais têm sido os comportamentos dos cristãos nesses últimos dias? O que tem acontecido dentro das congregações, meus queridos? As pessoas têm sido unidas? Estão no mesmo propósito? Têm cumprido assim a palavra de Deus? Têm amado o seu irmão? Lá na tua casa, quais têm sido as tuas atitudes? Você tem sido verdadeiramente um servo de Deus lá na tua empresa? Lembrando sempre que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Então nós fomos chamados para fazer a diferença. Então não tem como
como termos um bom relacionamento com o nosso irmão, não tem como termos um bom relacionamento com Deus se não tivermos um bom relacionamento com os nossos irmãos. Devemos perdoar, devemos amar. Evitando a desavença é o título do subtópico 2. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. No versículo 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Então, devemos sempre, querido, é necessário sempre que perdoemos, mesmo que soframos alguns prejuízos, é necessário que abramos os nossos corações. E nós devemos também, por outro lado, ter cuidado de sair por aí defamando as pessoas, né? Isso tem acontecido nos nossos dias. Não devemos ficar, queridos, levantando falso testemunho. Isso faz parte da lei de Deus. Amém? Então, que possamos sempre amar, sempre viver em comunhão, né? Para que possamos agradar a Deus. Na época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante. O que significa quadrante? Aproximadamente quarta parte de 1 AC. A menor moeda de cobre romano, valendo cerca de 1/4 de 1 centavo. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Então, que possamos resolver sempre entre nós. Não há entre vós sábios nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Amém, queridos? Vamos aí já para a conclusão. Amém? Bom, antes de irmos para a conclusão, quero mais uma vez agradecer a Deus pela tua vida. Se você chegou até aqui é porque você ama a palavra de Deus, você ama, né, examinar as Escrituras, e que Deus possa te usar, que Deus possa usar você como uma ferramenta na sua obra, que você possa ser uma bênção na obra de Deus. Amém, meus queridos? Vamos ler a conclusão aí. A conclusão nos diz o seguinte: como servos de Cristo que vivem as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças, desentendimentos, à luz das Escrituras, devem-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Então, querido, que não sejamos homicidas. Nós somos chamados para pregar a palavra de vida, palavra de restauração. A palavra de Deus é a palavra de edificação. Nós não devemos deixar, né, que o inimigo venha usar nossa boca para proferirmos palavras de maldição contra os nossos irmãos. Mas que você possa ser uma bênção, que você possa profetizar sobre a vida dos teus irmãos, que você possa abençoar a vida dos teus irmãos, né? Nós estamos falando do corpo de Cristo. Amém, meus queridos? Nós vamos ficando por aqui. Essa é a pré-aula, né? Que Deus abençoe a tua vida ricamente. Eu quero te convidar para que você possa se inscrever no nosso canal. Venha fazer parte desse canal, venha fazer parte dessa família, para que você possa sempre ser notificado, né, ao lançarmos aí novos vídeos. Semanalmente estaremos aqui para estarmos transmitindo a lição da escola dominical, a EBD adulto. Amém? Que esse canal seja uma bênção na tua vida. Eu quero ser uma bênção na tua vida. Amém? Que possa enriquecer o teu conhecimento e que você possa ser, né, um transmissor da palavra
de Deus. Querido, Deus abençoe, fique na paz do Senhor e nós vamos ficando por aqui. Até breve.